Boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Marília, ser recebida aqui na Casa Espírita, Amor e Paz. Então, eu estou muito feliz. Eu sempre digo que nessas viagens eu tenho dois motivos para ficar feliz. Exercer uma tarefa na Seara de Jesus, né, uma coisa que para mim representa uma responsabilidade de vida, e, em segundo lugar, encontrar as pessoas. E, às vezes, reencontrar, né? Então, estou reencontrando aqui o meu colega Marcílio, estou recebendo o apoio aqui do pessoal veterinário da Unimar, do Conselho Regional, e de outras pessoas. E estou conhecendo novas pessoas que estão se tornando novos amigos, né? Com o casal Ruano, que foi me buscar lá em Bauru, a Camila, o Rafael, que me receberam na sua casa, e todos aqui da Casa Espírita. Então, eu agradeço muito todos esses motivos por estar feliz hoje aqui. Bem, eu vou tratar desse assunto que eu chamo de questão, porque quando eu comecei a estudar essa coisa dos animais na literatura espírita, eu pretendia encontrar muitas respostas prontas, mas hoje eu vou avisar vocês que não tem, né? E no dicionário a palavra questão quer dizer matéria em discussão. Então eu digo que nós espíritas não somos condenados, no bom sentido, a estudar. Então nós vamos continuar a estudar muitos dos assuntos que eu vou apresentar hoje aqui para vocês, né? Então uma coisa começou assim, olha, eu sou nascida e criada no interior do estado de São Paulo, numa cidade muito pequena. A minha mãe lecionou em fazenda durante mais de 20 anos. O meu avô, pai dela, tinha chácara, ele criava suíno e criava frango. Então eu cresci no meio dos animais, né? Mas eu era meio alienada. Eu não atinava muito com o significado do sofrimento dos animais. Quando eu fui para São Paulo fazer veterinária, eu fui fazer veterinária também, não sabia bem por quê. Eu fiquei naquela fase de vestibular, não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo. E o meu tio, o irmão caçula da minha mãe, era veterinário. E ele era uma pessoa muito assim, de um porte muito bonito, uma pessoa muito elegante, muito distinta. Eu tinha muita afeição e muita admiração por ele. Eu falei, meu tio Daniel é veterinário, eu vou fazer veterinário. Mal sabia eu que eu tinha compromisso reencarnatório com os animais. Depois é que eu descobri isso, né? Mas fui. Quando eu comecei a fazer a faculdade, comecei a frequentar o ambulatório, eu comecei a ver assim, muito de perto animais com infecção, com fratura, com parasitose, com parto distóxico, com epilepsia, com câncer. Eu comecei a perguntar, mas por que os animais sofrem assim, não é? E como eu sou de família espírita, eu já sabia pelo livro dos espíritos que para os animais não há expiação. Porque no meio espírita a gente tem essa mania de achar que todo sofrimento nosso, como seres humanos, é por expiação. Não é, né? Basta ler o livro Libertação, de André Luiz. Logo no primeiro capítulo, André Luiz diz que existe o sofrimento expiação para os seres humanos. Quando nós desbaratamos algum compromisso do passado, ele volta a ser apresentado para a gente, para que nós tenhamos opção de uma conduta melhor. É uma opção. Mas a maior parte do nosso sofrimento é oportunidade de amadurecimento, de aprendizado. E isso vale para os animais, já que eles não têm expiação a resgatar, né? E ainda existe um terceiro tipo de sofrimento, que é o sofrimento missionário. Por exemplo, quem leu Libertação, lembra Luiz também, vai se lembrar que Matilde, que é a mãe de Gregório, que é aquele chefe de famosa obsessora, depois que ela consegue numa tarefa junto com Públio, que havia sido o pai de Margarida, que é obsediada, então ela se dispõe a reencarnar, ela já é um espírito angelical, ela se dispõe a reencarnar e receber como filhos Gregório, Magine e a Margarida, né? Então, ela vai passar por sofrimentos mais em missão, né? Então, eu comecei a estudar dentro da obra espírita, dentro das obras da codificação, André Luiz, Emmanuel, Herculano Pires. Eu comecei a buscar tudo que existia sobre animais. Mas eu comecei a achar muita coisa além do sofrimento.
Comecei a ver sobre mediunidade, erraticidade, figuras animais do plano espiritual, os espíritos da natureza. Eu perguntei, será que são animais? O que são, né? E comecei a procurar, acabei acumulando um volume grande de informações. Então, o próprio plano espiritual, numa certa feita, me aconselhou a publicar. Então, a primeira publicação que eu fiz, as primeiras, foi naquele formato, e agora, no ano passado, comemorando 20 anos da primeira edição, a Folha Espírita me convidou para fazer uma reedição, revista e ampliada. Porque eles me chamaram assim, você não tem assuntos novos para compor novos capítulos? Eu falei, tenho. Então eu pus sobre assistência espiritual a animais, humanização de animais, então tem coisas novas, né? Então o formato agora é esse aqui. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas desse estudo que eu venho fazendo. Então esse estudo que já tem uns 30 anos, mais de 20 anos, eu resolvi fazer esse estudo com base na estrutura da doutrina espírita. Qual é a estrutura da doutrina espírita? Ciência, filosofia e moral. Não é? Então, eu quis conhecer a verdadeira natureza dos animais, até depois lá em Matão, na Revista Internacional do Espiritismo, que editou esse livro que vocês têm aí, A Alma dos Animais, esse aqui, né? Então, eles ficaram tão animados com o assunto que fizeram uma entrevista comigo e publicaram como revista de capa, como matéria de capa nessa Revista Internacional do Espiritismo, a verdadeira natureza dos animais. Depois, então, conhecendo a verdadeira natureza dos animais, a gente vai combinar aquilo, né? É uma expressão veterinária, então vamos usar, né? A gente vai fazer a reflexão sobre o significado desse conhecimento e desembocar na moral, que depende das nossas escolhas de pensamento e de conduta. Então, essa é a estrutura também do estudo que eu fiz em relação aos animais. Então, esse livro que vocês têm aí disponível, Alma dos Animais, essa revista também, além do livro A Questão Espiritual dos Animais. Bom, a primeira pergunta que a gente faz quando começa a estudar esse assunto é: os animais têm alma? Os animais são figuras espirituais? Se são, a gente precisa estudar. Se não são, a gente conversa aqui mais um pouco, faz mais uma peça e vai embora, né? Vamos ver o que tem na doutrina sobre isso. Então, os animais têm alma, os animais são figuras espirituais, e eu vou avisar vocês que tudo que eu disser eu vou citar a fonte. Porque, como tem muitos assuntos sobre a forma de questão, eu vou citar a fonte para que vocês recorram às fontes e possam me ajudar a estudar esse assunto. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 597. Lá nós encontramos a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Olha, nessa pergunta tem duas palavras que Kardec depois repete em outras questões. É a palavra inteligência e a palavra princípio. A que princípio será que Kardec está se referindo? No Livro dos Espíritos, questão 27, nós temos a informação de que só existem 3 elementos no universo. Deus, que é o Criador, criou o princípio inteligente ou espiritual afeto ao espírito e o princípio material afeto à matéria. Então, olha, eu também quero observar para vocês que Kardec não está perguntando se os animais são inteligentes. O que ele está dizendo aí? Se os animais têm uma inteligência, ele está afirmando que os animais têm uma inteligência. A doutrina espírita é absolutamente pioneira nessa informação. Porque a ciência acadêmica, só em meados do século XX, é que começou a fazer pesquisas demonstrando que os animais são seres inteligentes, né? Muito embora já na época de Darwin, ele tem uma porção de ameaços, né? Dizendo que os animais têm emoções, têm vários atributos. Mas, assim, pesquisa sistematizada, que eu conheço a partir de meados da década de 60, é que começaram a acontecer. Então, a doutrina espírita é absolutamente pioneira em várias informações, e uma delas é que os animais são seres inteligentes. Então, Kardec está fazendo a pergunta e ele mesmo está respondendo. Porque vocês vejam bem,
Ele está dizendo, será que essa inteligência que os animais têm está ligada a algum princípio? Ora, se só existem dois, o princípio inteligente e o princípio material, é lógico que a inteligência está ligada ao princípio espiritual e inteligente, né? E é exatamente essa resposta que ele obtém dos espíritos. Sim, e que sobrevive ao corpo. Eu vou contar para vocês, então, uma história que é comprobatória da resposta da questão 597. Esse caso é do Lorde, cachorro do Chico Xavier, e ele conta a história do Lorde numa carta que ele escreveu para Vantuil de Freitas, nessa data de 25 de janeiro de 51. Naquela época, na década de 50, não tinha celular, não tinha fax, não tinha essa facilidade de comunicação que nós temos hoje. Como é que a gente se comunicava? Por cartas. Quando eu vim estudar em São Paulo, começo da década de 60, eu escrevia carta para os meus pais, demorava uns 10 dias para chegar lá. Os meus pais escreviam para mim, era carta de próprio punho. O pessoal que é jovem não sabe o que é carta de próprio punho. Né? Os que são da minha faixa etária sabem. Porque naquela época a gente escrevia carta de duas maneiras. Ou você sentava frente à máquina de escrever, de datilografava, ou você escrevia a carta de próprio punho, pegava a caneta e escrevia. Então, em carta de próprio punho, Chico Xavier escreve a Vantuil de Freitas contando, e esse caso está relatado no livro Testemunhos de Chico Xavier, na sua edição da Chuva. Então, a história é o seguinte: Chico conta que o Lorde foi ficando doente, foi ficando fragilizado, e ao morrer, ele vê o seu irmão José, já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Vocês imaginam a beleza dessa cena, né? E Chico continua a carta dizendo assim: nos meses que se seguiram, quando José vinha ter a presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Olha que beleza, né? Então, esse caso, que é absolutamente, que merece o nosso crédito, ele confirma a resposta da questão 597. Sim, os animais têm um princípio espiritual ligado à sua inteligência e que sobrevive à morte do corpo físico. Né? Então, isso é muito bonito. E a doutrina espírita tem esse pioneirismo nessa informação. Vamos ver alguns atributos da alma dos animais, do princípio inteligente dos animais, além da inteligência. Instinto e inteligência. Se a gente chegar ali na esquina e perguntar para todo mundo que passa, vocês acham que os animais agem por instinto ou por inteligência? Qual vocês acham que será a resposta mais frequente? Por instinto, né? Resposta errada. Tanto do ponto de vista da doutrina, quanto da própria etologia, que é a ciência do comportamento. Então vamos ver o que a doutrina fala sobre isso. Na Gênesis, capítulo 3, itens 11 a 13, o animal carniceiro, deixa eu pôr o carniceiro aqui. O animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Porém, as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento são atos de inteligência. Outro pioneirismo da doutrina espírita. Vocês se lembram qual foi o ano da primeira edição da Gênesis? 1868. Já fez 150 anos no ano passado, né? Então, outro pioneirismo da doutrina espírita em relação à verdadeira natureza dos animais. Então, em relação ao instinto, isso é tão interessante que Kardec pergunta na questão 849, eu adoro essa questão. Olha qual é a pergunta. Qual é no homem estado primitivo? Olha a gente lá quando estava encarnado, na época das cavernas, das primeiras encarnações humanas. Qual é nesse homem primitivo a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Para a gente entender bem essa questão, vamos lembrar do livro No Mundo Maior, de André Luiz. No capítulo 3 e 4, o mentor Calderaro explica: a nossa casa mental tem 3 andares. Cada um dos andares interage com uma parte do cérebro. O primeiro andar, que ele chama de porão da nossa individualidade, interage com a parte mais profunda do cérebro. E a parte mais recente, que é o lobo frontal,
a parte mais anterior dos lobos frontais, que é a área pré-frontal, né, Marcinho, interage com o terceiro andar. O terceiro andar diz respeito às funções cognitivas de associação de ideias, mecanismos de memória, exercício do livre-arbítrio, planejamento de ações futuras. Então, o que Kardec está perguntando? Nesse homem primitivo, a faculdade dominante já estava aqui no terceiro andar ou estava aqui embaixo? Qual é a resposta? Olha a surpresa. O instinto. Então, todos os seres vivos agem por instinto e também por inteligência. Né? Mais ou menos, dependendo da espécie, dependendo do grupo animal, mas agem por instinto e por inteligência. Hoje, a moderna ecologia, que é uma ciência do comportamento, ela foi codificada como ciência na década de 50 por Konrad Lorenz, que ele foi um biólogo, zoólogo, e hoje no plano espiritual ele trabalha numa equipe, ele é líder de uma equipe que recebe os animais desencarnados, segundo notícias da Folha Espírita. Então, a ecologia hoje acha que instinto é o seguinte, é todo o comportamento que o ser aprendeu a fazer. Vamos imaginar uma metáfora. A casa mental do indivíduo, seja ser humano ou animal, vamos supor que ela tenha várias gavetas. A gaveta onde o indivíduo coloca no seu banco de memórias o que já aprendeu a fazer, o rótulo que nós lemos é instinto. Então, o indivíduo que sobrevive, ele já aprendeu a sobreviver, a se alimentar, a reproduzir a espécie. Tudo isso é um ato instintivo, automatizado. Né? O ato que ele resolve, segundo as circunstâncias do momento, são atos de inteligência. Então, os seres todos, sejam animais, sejam seres humanos, têm atos de instinto e têm atos de inteligência. Né? Bom, os animais reencarnam, livro dos Espíritos, questão 599. Pergunta de Kardec: alguns animais podem escolher a espécie que prefere encarnar-se? Eu fico sempre lembrando da nossa gatinha lá, né, que deita no sofá com a rainha para cima, que a maior prova de confiança do gato em relação a gente é expor a face visceral. Então eu fico pensando, será que ela vai depois querer encarnar com moça picada? Ou o quê, né? Aquela lagartixa que sai atrás do quadro, será que depois ela vai querer encarnar como jacaré do Pantanal? Mas não, a resposta dos espíritos é negativa. Não, os animais não têm livre-arbítrio para isso, eles têm para outras coisas, mas não para isso. Né? Então a resposta é negativa. Outra pergunta do processo reencarnatório, 601. Os animais seguem uma lei progressiva? Todo esse trecho está falando do processo reencarnatório. Como os seres humanos, como os homens, sim, os animais também progridem no processo reencarnatório. Bom, continuando aqui no nosso estudo, animais e consciência. Acho que vocês estão falando para mim, está usando. Já falou que os animais são espíritos em evolução, que reencarnam, mas consciência, se a gente lá fora perguntar para todo mundo que passa, os animais têm consciência? Alguém vai responder que sim? Né? Muito pouca gente, né? Muito pouca gente. Mas não sou eu que estou dizendo, não é Calderário, no Mundo Maior, capítulo 3. Olha o que ele diz. A crisálida da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Vocês lembram o que é crisálida? Lembram do ciclo da borboleta? A borboleta põe os ovinhos, cada ovinho depois vira uma lagarta, a lagarta come as folhas de uma árvore de sua preferência. Quando ela fica bem gorducha, ela secreta ela tem uma secreção que vai fazendo um fio e ela vai tecendo um casulo em volta dela. A larva dentro do casulo é chamada de crisálida. Do ponto de vista metafórico, significa potencialidade. Então vamos reler a frase. A potencialidade da consciência reside no cristal ao largo da corrente do rio. Ou seja, ele já está sinalizando que o princípio inteligente começa a atuar no reino mineral. É uma questão no meio espírita, porque nem todos os espíritas aceitam que o princípio inteligente começa a atuar no reino mineral. Alguns acham que é no vegetal, outros acham que é no animal. Ainda é uma questão. Nós não temos uma resposta pronta ainda, né? Calderário está sinalizando que é nos minerais. É uma dica para a gente continuar estudando, né? Os animais pensam.
Outra pergunta que se a gente fizer lá fora, muita gente vai responder afirmativamente, né? Mas olha o que André Luiz diz no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4. Ele diz assim: a angelitude, ela emite o seu pensamento em raios ultra super curtos. Eu penso que deve ser como aquelas britadeiras de asfalto, né? Que faz bzzz e vai quebrando tudo. Quem quiser saber como isso funciona, vai outra vez no livro No Mundo Maior de André Luiz, capítulos 4 e 5, e vê o caso de Cipriana. Quem lê o livro vai se lembrar. André Luiz e Calderaro estão frente a um caso obsessivo grave. Pedro matou Camilo e depois fica com remorso, com complexo de culpa. O Camilo desencarnado quer se vingar de Pedro. Eles já estão em processo obsessivo e estão interpenetrados e envoltos por fluidos deletérios há 20 anos. Aí André Luiz, muito ingenuamente, diz assim para Calderaro: não podemos consolá-los com palavras de conforto? Calderaro diz: não, André, não podemos. Não temos ainda vibrações de amor necessárias para ajudar esse caso. Aí ele chama Cipriana, que já está no nível angelical. Cipriana vem, se materializa no plano deles. Eu recomendo a vocês que releiam essa passagem, que é maravilhosa. Quando Cipriana vem e se materializa no plano de André Luiz e de Calderaro, André Luiz fala que tem vontade de se ajoelhar, tal é a resplandecência da figura dela, né? Da Cipriana. Então é só para lembrar vocês como atuam os raios ultra supercurtos. A mente humana, diz ele, atua em ondas longas, médias e curtas. E ele falou uma coisa que me deixou muito triste. Ele diz assim: a maior parte da humanidade nasce, desencarna e não vibra uma só vez em ondas curtas. São vibrações muito sutis, né? E depois os animais vibram em ondas fragmentares. Mas eu fiquei muito feliz quando li outro livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, no capítulo 10, ele fala daquele homem primitivo, da questão 849. Ele diz que esse homem também, ele só quando conquista a palavra falada, que passa a funcionar como agente de indução mental, é que ele consegue transformar o pensamento fragmentário dele em pensamento contínuo. Uma coisa maravilhosa isso, né? A gente tem tanta coisa para estudar na doutrina, né? Falei, olha, a gente morre estudando e ainda não dá conta, né? De tanta coisa que temos por aí. Mas é uma coisa maravilhosa mesmo. Então, os animais pensam, né? Pensam em ondas fragmentares. Nesse livro de André Luiz que eu acabei de citar, Evolução dos Dois Mundos, na segunda parte, capítulo 18, tem uma pergunta lá, eu não sei quem faz, que é essa: olha, dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmento? E a resposta é muito bonita. Olha, ele diz assim: são os cães, os macacos, os gatos, os elefantes, os moares e os equídeos. Aqueles que, da vossa experiência usual, são os mais amplamente dotados de riqueza mental, com introdução ao pensamento contínuo. Não é que, de repente, eles vão entrar em pensamento contínuo, mas eles já têm as ideias fragmento mais dilatadas, né? Talvez pelo fato de conviverem com a gente e serem estimulados a muitos comportamentos, né? E ele fala aí da vossa experiência, que são os animais que convivem conosco. Porque se fosse de modo geral, teria que pôr nesse meio aí também, pelo menos, os golfinhos, né? Que também são muito inteligentes. Então, tem uma porção de coisa. O papel do cérebro. Vamos outra vez a André Luiz Calderaro, no Mundo Maior, capítulos 3 e 4. Esse livro que eu escrevi junto com o Dr. Décio e o Dr. Sérgio Lopes, que está para vocês conhecerem lá na mesa, ele foi escrito com base nesses 2 capítulos do livro No Mundo Maior. É um livro de quase 600 páginas e a gente não deu conta de esgotar todas as informações que tem no capítulo 3 e 4 do Mundo Maior. Quando a gente foi fechar o livro, e aí o Décio falou assim: e essa questão aqui, que é o seguinte, Calderaro diz assim: existem neurônios que recebem as impressões exteriores
e existem neurônios que são sensíveis às impressões da consciência. A ciência não sabe ainda quais são esses neurônios. Aí o Décio falou, o que nós vamos fazer com essa informação? Eu falei, deixa quieto, porque senão nós vamos desencarnar e vamos publicar esse livro. A moçada que vem aí depois é que vai cuidar desse assunto, né? Então ainda ficamos devendo uma informação desse capítulo, né? Olha o que Calderaro diz no capítulo 3 e 4. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Ou seja, o modelo de construção do cérebro humano é herdado do modelo de construção do cérebro dos animais, né? E eu escrevi um livro lá na faculdade, da disciplina que eu lecionei durante muitos anos, Neuroanatomia Funcional em Medicina Veterinária. Ele é todo apoiado naquilo que Calderaro falou, porque o modelo é o mesmo, né? Quando eu escrevi um capítulo da evolução filogenética do cérebro, foi em cima disso aqui, que Calderaro falou. O cérebro, ele é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Ele está dizendo que os animais têm mente, olha a outra informação, né? Então, é uma riqueza muito grande de informações mesmo. Então, pessoal, é o que eu acabei de dizer, esse livro que nós escrevemos, ele tem todo esse enfoque. Aí, o que a gente fez? A gente pegou as informações acadêmicas do cérebro, né, que eu tinha, por esse estudo que eu fiz durante muitos anos que eu lecionei essa matéria, e a gente contrapôs, juntou com as informações de Calderaro. Ficou um livro bastante bem consistente. E a gente a gente gravou um curso sobre o livro, agora no começo do ano, que já está disponível na internet, e como é que chama isso? O link é esse aqui, viu? Eu pedi para a Karina pegar lá atrás esse slide, para quem quiser depois anotar o link, viu? E tem umas outras folhas, quem for de outros lugares e quiser levar, também pode ajudar a divulgar o curso sobre esse livro. Bom, então eu ressalto o pioneirismo da doutrina espírita, né? No livro dos Espíritos, na Gênesis, no livro dos Médiuns, tem um capítulo da mediunidade dos animais, no capítulo 22, né? Kardec já se ocupou disso há muitos anos. Então, o pioneirismo da nossa doutrina, né? Dizendo para nós, os animais são seres espirituais em evolução, nossos companheiros de jornada evolutiva. Então, é esse o recadinho final de tudo que a gente viu até agora. Bom, quando eu estudei tudo isso, eu resolvi fazer essa pergunta aí. Por que a ciência acadêmica fala de tudo isso que a gente viu na doutrina espírita? Então, hoje a ciência diz assim, os animais são seres sencientes. Essa palavra vem do latim senciens, que quer dizer que sente. E quando fala que sente, vem todos aqueles atributos juntos. Porque ninguém é sensível, não tem inteligência. Ninguém tem memória e não tem inteligência. Todos os atributos vêm no pacote só, né? Então, os seres sencientes, eles têm todos os atributos que a gente acabou de ver. Então, quem quiser saber qual é o enfoque da ciência acadêmica, nesse livro, olha, Instrumento Animal, o uso prejudicial de animais no ensino superior, coordenado pelo Dr. Thales Stress, eu escrevi o primeiro capítulo exatamente com esse título, olha, os animais são seres sencientes. Aí eu fiz uma abordagem só com enfoque acadêmico, né? Quem quiser depois consultar isso, fica aí a sugestão. Bom, essas coisas que eu fui estudando e fui vendo, lá na faculdade, chegou uma hora, pela década de 80, assim, meados da década de 80, eu era presidente da Comissão de Ética. E eu resolvi fazer um regulamento para o uso de animais no ensino e na pesquisa. Aquilo ficou rodando pelos departamentos, pelo conselho departamental, até chegar na congregação, demorou um tempão. E na congregação, 2 colegas se insurgiram no texto, porque várias vezes eu escrevi a expressão sofrimento mental. Então eles falaram, essa expressão não vale, porque você não pode falar em mente nos animais. Eu falei, mas do que você está falando? Né? Eu fiquei tão injuriada que eu fui na biblioteca, pesquisei a história, fiquei lá dias e dias e escrevi um artigo numa das revistas da faculdade, que é esse aqui, olha.
Revista de Comunicações Científicas, em 1989, com esse título. Os animais têm alma? Bem assim, instigativo, né? Mas logo no começo dizia que esse termo alma eu estava usando com a sua raiz latina animus, que quer dizer mente, psique, psiquismo e também espírito alma. Mas que o meu enfoque era em cima de mente e psiquismo. Exatamente para responder para os meus colegas que os animais têm esse atributo, né? A mente, cada um com a sua mentezinha própria da espécie, do grupo animal, mas tem, né? Não é que não tem. E depois, na sequência, eu acabei escrevendo esse livro, que agora está com outro formato, né? Alguns animais. O que eu fiz aqui? Aqui e aqui. Eu comparei a estrutura do sistema nervoso humano com a estrutura do sistema nervoso dos animais. Então, olha lá. Medula espinal, tronco encefálico, cerebelo, tronco encefálico, cerebelo, cérebro. Então, eu concluí, com outros autores também já tinham concluído, que as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. O que isso quer dizer? Que cada espécie animal que tem cérebro, que tem encéfalo, que tem sistema nervoso central, tem o seu arranjozinho compatível, mas a estrutura é a mesma. A diferença é de número de neurônios, é de circuitaria mais ou menos complexa. A diferença é de natureza quantitativa e não qualitativa, né? Então, isso aqui bate no que o Calderaro falou, no capítulo 3 do livro do Mundo Maior. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, o que a ciência está falando depois está batendo com o que Calderaro falou. A primeira edição desse livro, no Mundo Maior, é de 1947. Tudo que a gente viu depois aí está só confirmando a informação de Calderaro, né? Bom, foi indo, o que eu fiz? Eu criei lá na Faculdade Veterinária Duras Penas o movimento cultural de medicina veterinária e espiritualidade, que eu chamo de Medivesp, e todo dia, é uma reunião uma vez por mês, eu digo, olha, o termo espiritualidade não tem nenhuma conotação religiosa. Ele está baseado na conceituação de William James, filósofo da Harvard no início do século XX, quer dizer, busca de transcendência, de alcance de patamares cada vez mais éticos do comportamento humano, né? Então, qual é o objetivo disso? Buscar relações de harmonia no comportamento dos seres humanos para com os animais. E depois, o pessoal da ANE São Paulo, Associação Médica Espírita de São Paulo, me convidou para ir lá fazer a mesma coisa, mas associando a visão espírita. Então, eu criei o NUVET da ANE São Paulo e NUVET agora da ANE Brasil a partir de 2017. Vou convidar para vocês para outro evento, olha, para 2 eventos que eu vou fazer. O 6º encontro do NUVET São Paulo vai ser lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, como foram os outros 5, agora na semana que vem, no dia 25 de agosto, viu? Quem estiver em São Paulo, tiver amigo em São Paulo, avisa, por favor. E depois do NUVET Brasil, o ano passado eu fiz também lá na FEB em Brasília, esse ano vamos fazer na FEB outra vez, no dia 12 de outubro. Tem um período à tarde e outra tarefa à noite, viu? Estão convidados. Bom, vamos ver o que a ciência acadêmica eu estou falando disso tudo aí. Um indivíduo que colaborou muito com a compreensão da verdadeira natureza dos animais foi esse aí, Gregory Bateson. Ele trouxe outra vez para o bojo da ciência o conceito de mente, dizendo assim, mente é o processo cognitivo de manifestação da vida. Isso foi tão importante, porque ele disse assim, olha, todo ser vivo sabe viver. Ele sabe sobreviver, ele sabe se alimentar, ele sabe reproduzir a espécie, ele sabe fugir de agentes aversivos. Esse saber dele corresponde à sua mente, né? Então, isso teve uma consequência muito boa, que foi derrubar a visão cartesiana de que só o ser humano tinha mente. Porque atribui-se a Descartes, filósofo do século XVII,
que sensibilidade é um atributo da alma. E por influência religiosa, só o ser humano tinha alma. Aliás, nós, mulheres, também não tivemos alma até o século VI, viu? Depois, o Conselho de Macron é que constou da pauta dos cardeais se as mulheres tinham alma. Diz que foi uma discussão cerrada e nós ganhamos por 2 votos, bem apertadinho. Então passamos a ter alma a partir do século VI. Os escravos, aqui na época da escravatura, os escravos índios, desde o século XVI, não tinham alma. Os escravos desde o final do século XIX também não tinham alma. Como é que a religião institucionalizada pode conviver com a escravatura? Admitindo que não tem alma, que não tem alma é coisa, e com coisa você não tem responsabilidade moral mínima. Nem com mulher, nem com escravo, nem com os animais. Não é? Aliás, até hoje a gente vivencia isso em relação aos animais. Nós, mulheres, já temos almas, os escravos já estão libertados, também têm alma, agora vamos cuidar da alma dos animais. Né? Bom, então foi uma coisa muito boa que o Gregory Bateson fez. Né? A partir daí, de meados da década de 60, tem trocentas publicações. Olha, são muito bonitas. Por exemplo, olha, do Steven Little, A Pré-História da Mente. Não só ele fala da pré-história do homem primitivo, mas ele fala também do chimpanzé, do gorila, de outros primatas. Né? O Griffin foi que na década de 60 descobriu como os morcegos se orientam espacialmente. Esse livro aqui também é muito bonito. Esse livro do Rupert Sheldrake, Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando. Ele tem a tese de que os animais se comunicam telepaticamente com os seres humanos. Né? Então tem muita coisa boa aí. Esse aqui, o Roger Foots, ele ensinou aos chimpanzés a linguagem dos deficientes auditivos, que tem mais de 150 sinais. Os chimpanzés aprenderam todos os sinais e, através deles, eles revelaram conteúdos da sua mente que achavam que era atributo só do ser humano. Né? Como noção de passado e futuro, associação de ideias, uma opção de coisas. Então, tem muita coisa boa aí para a gente estudar. Né? A ciência acadêmica hoje está. Mas, olha, nesse dia, 7 de junho de 2012, acho que eu consegui vibrar em uma das curtas. Né? Porque eu fiquei tão feliz. Estava vendo lá no Reino Unido um simpósio sobre consciência humana. Tinha centenas de neurocientistas lá. E liderados pelo Dr. Philip Lowe, da Stanford University, lá nos Estados Unidos, 26 desses neurocientistas assinaram um documento que ficou conhecido como Declaração de Cambridge, dizendo assim, olha, não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Não sabíamos o quê? Que mamíferos, aves e até alguns invertebrados, como os pombos, têm consciência. E eles justificam dizendo assim, as mesmas estruturas do cérebro humano que são acionadas na manifestação da consciência também existem nesses animais. Como não existe órgão nem estrutura sem função, isso é altamente sugestivo de que os animais têm consciência. Né? Então, eu falo, nossa, agora eu estou muito boa companhia, né? Aí, como neurocientista, tem mais 26 que estão falando a mesma coisa. Então, isso é muito bom, né? Eles estão reconhecendo que os animais têm consciência. O Dr. Philip Lowe já veio aqui no Brasil, num evento de bem-estar animal em Curitiba. O pessoal do NUVET, do meu grupo, foi, eu não pude ir porque eu estava viajando, mas foi muito bonito. Bom, e depois, hoje, tem tanto trabalho sendo feito em ciência. Eu vou mostrar para vocês um dos trabalhos. Esse autor aqui, olha, Hendricks e colaboradores, o que eles fizeram? Eles treinaram 10, 12 cachorros a ficarem bem comportadinhos naquele perverso tubo da ressonância magnética funcional. Né? Eu digo isso porque eu sou claustrofóbica e já tive que entrar naquele tubo lá várias vezes. Sempre sob sedação. Né? A última vez não, que eu tive pancreatite ano passado, e o meu médico falou, você tem que fazer sem sedação porque você tem que obedecer os comandos. E eu fiquei tão envergonhada porque eu disse, meu Deus, os cachorros estão ficando lá no tubo.
eu sou um espírito pretensamente mais evoluído, eu tenho que ficar quieta lá, né? Mas olha, quem me ajudou, quem eu consegui ficar naquele tubo, a custa de eu rezei tanto. Cheguei lá no setor, veio o enfermeiro. Ah, a senhora vai fazer, eu vou ajudar a senhora. Eu falei, olha, acho que eu não vou conseguir. Não, a senhora vai. Olha, para encurtar a história. Ele enfiou a cabeça dentro do tubo para ficar comigo aqui, falando no meu ouvido durante 1 hora, com as mãozinhas aqui no meu ombro, assim, ah, a senhora vai conseguir, a senhora está indo muito bem. Olha, a custa disso que eu consegui ficar naquele tubo, né? Como os espíritos ajudam. Né? Depois eu abracei e falei, olha, Deus te abençoe, porque como faz falta uma pessoa que ajuda a gente no momento difícil, né? Então, o que aconteceu com esses cachorros? Então, eles puseram no cão fone de ouvido e estimularam o cachorro com mais de 60 tipos de sons, assim, explosão de uma bomba, alguém gritando, outros cachorros latindo, e foram registrando as áreas cerebrais. Quando o tutor falava com o cachorro de maneira afetiva, o que acontecia? Marcava o córtex auditivo secundário, é claro, pois ele estava ouvindo a voz, secundário porque o córtex primário recebe o som. O córtex secundário ele já faz uma interpretação de algumas coisas, né? Olha que coisa interessante, marcou o córtex visual secundário, porque o cachorro, quando ele ouviu a voz do dono, ele já imaginou a imagem do dono, ou seja, ele fez uma associação de ideias, marcou o córtex visual. Secundário, que é o que já faz interpretação da forma, da altura, enfim, uma pessoa de coisas, né? E o que é mais interessante ainda, marcou o córtex terciário associativo, que de onde é? Da área pré-frontal. Lembra dos 3 andares da casa mental? Essa área mais anterior do lobo frontal, que é chamada área pré-frontal, então ela também foi marcada. É a área que faz associação de ideias, que faz planejamento de ações futuras, que tem mecanismos de memória, ou seja, só de ouvir a voz do tutor falando afetivamente com ele, ele teve todo um processamento cerebral. E olha a conclusão do trabalho. As áreas de percepção e processamento da voz também existem nos cães, com um padrão funcional semelhante ao apresentado pelos seres humanos. Não foi o que Calderaro disse no Mundo Maior? O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. E esses mamíferos, os cães, os cavalos, daquela questão do final de evolução dos mundos, né? Que tem as ideias fragmento mais dilatadas, eles têm todas essas áreas cerebrais. A diferença, vou repetir, é de quantidade e não de estrutura, de modelo de estrutura, né? Esses dados elucidam como os cães podem entrar em contato, em sintonia com os sentimentos dos seus tutores. Então, tem uma corrente comportamental que acha assim, que o animal ele tem demonstração de afeto, ou disso, daquilo, imitando, às vezes, demonstrações emocionais dos seres humanos. Não é. Eles fazem associação de ideias, né? Então, tem vários trabalhos em neuroanatomia, em neurofisiologia, mostrando isso. Eu trouxe um para exemplificar para vocês que isso a ciência realmente está confirmando tudo que a gente viu na literatura espírita, né? Então, conclusão que nós temos, olha, hoje nós temos novo conhecimento em relação aos animais. São seres espirituais em evolução, são seres sencientes, que pensam, têm vontade, mente, inteligência. Eles são capazes de sofrimento físico e mental e não existem apenas para servir ao ser humano, né? Que é um atavismo que nós temos cultural, que acha que os animais existem para servir ao ser humano. No livro eu falo, imagina os dinossauros, por exemplo. Eles vieram aqui, viveram séculos, se extinguiram, nunca viram o ser humano. E tem milhares de espécies que também nunca viram o ser humano, né? Ou seja, são espíritos, são figuras animais em processo evolutivo. Bom, eu vou fazer uma reflexão com vocês, rápida, para a gente terminar. Apesar da gente conhecer toda essa natureza dos animais, como é que a humanidade ainda trata os animais? Vamos lá.
Então, os pets, aqueles mamíferos em aquários, né? Rinha de galo, rinha de pitbull, tudo isso já tem por aí, né? Como é que chama? A esfarra do boi já está proibida há mais de 15 anos pelo Senado, mas escondidinho o pessoal ainda faz lá, né? Animais de produção, eles sofrem bastante ainda, né? Eu fiquei tão impressionada com a figura dessa vaca, que eu liguei para um veterinário, amigo meu, que trabalha com gado leiteiro. Aí eu fiz umas perguntinhas para ele, eu disse assim, olha, quanto mama um bezerro no nascimento? Ele falou, olha, mama no primeiro mês 6 a 8 litros, depois 12 a 15 litros. Aí eu continuei, quanto produz uma vaca de pasto, uma vaca comum, mestiça? 10 a 20 litros. Ou seja, o indivíduo que tem a sua chácara lá, o bezerro, ainda sobra um pouquinho, né? Bom, continuei as minhas perguntas. Vacas de raças especializadas, por exemplo, holandesa, o Jersey, o Girolando. Ele falou, essas vacas produzem mais, 25 a 40 litros por dia. E essas vacas são preparadas para torneios leiteiros. Eu tinha um colega de turma que era fazendeiro que participava de torneio leiteiro, por isso que eu fiquei ligada nisso. Eu disse, olha, elas produzem 70, 80, até 90 litros. Eu falei, quanto produziu uma vaca aí nos últimos tempos? A campeã de 2016 produziu 107 litros em 24 horas. Mas essa vaca é assim, ela é chupada de hormônio, de ração suplementar, uma função de coisas. E ela tem uma vida muito mais curta. Então eu falo, meu Deus, mas por que a pessoa tem que sujeitar o animal a uma situação dessa? Né? E ainda eu fui procurar mais uma coisa. Como é que será que fazem a comemoração de quem ganhou o torneio leiteiro? Por exemplo, na Fórmula 1, como é que comemoram? Com champanhe, né? Olha como é que eles comemoram lá. Quem ganhou o torneio leiteiro. Pega os 107 litros que a vaca produziu e joga em cima da cabeça das pessoas. Então é uma total falta de respeito. Animais da pesquisa também tem muita coisa que a gente precisa ver. Então, a pergunta que eu deixo, será que nós temos o direito, ainda, enquanto humanidade, de dispor dos animais como nós dispomos? Né? A gente tem que rever. É claro que muitas coisas não vão parar de repente. A produção de carne não vai parar de repente, a produção de pesquisa não vai parar. Agora, tem coisa que pode parar. Né? Tem coisa que pode parar. Então, a gente tem que fazer uma reflexão em cima disso. Né? Então, eu vou citar algumas pessoas aí que estão nos aconselhando a mudanças. Por exemplo, eu tenho muita admiração por José do Patrocínio. Vocês lembram quem foi José do Patrocínio? Ele era filho de uma escrava negra e de um padre que não lhe conferiu paternidade. Mas ele se criou no ambiente da igreja, ele se aculturou, depois ele foi para o Rio de Janeiro e se tornou jornalista. E ele escrevia todo dia uma coluna num jornal chamado A Notícia. E várias vezes ele escreveu em defesa dos animais. E numa delas ele escreveu assim, olha, uma dessas vezes. Eu tenho pelos animais um respeito egípcio. Penso que eles têm alma, ainda que rudimentar, e que eles sofrem conscientemente as revoltas da justiça humana. Ele estava escrevendo um texto sobre os animais, não sei se é esse, ele se sentiu mal e desencarnou em cima da máquina. Então, a última ação desse nobre brasileiro também foi em defesa de libertação dos escravos animais. Eu quero que ele receba onde quer que esteja o nosso respeito, né? José do Patrocínio. Olha o Carl Sagan, que além de astrofísico, era biólogo. Nesse livro, Os Dragões do Éden, ele fala, se os animais têm consciência, se têm capacidade de abstração, não devem eles ter acesso àquilo que chamamos até agora de direitos humanos? Que inteligência terão de atingir até que seu assassínio seja considerado um crime? Porque pelo projeto Genoma, agora dos anos 2000, a diferença do nosso genoma dos chimpanzés é em torno de 1%. Por que nós temos todos os direitos e eles não têm? Né? Então tem uma porção de coisa aí que motiva a gente a pensar. Olha o Mahatma Gandhi. De todos os crimes que o homem comete contra Deus e contra a criação, a vivissecção é o pior deles. Vivissecção é o nome que se dá, de modo geral, à experimentação científica, né? Ao uso de animais em pesquisa.
Eu gosto muito desse filósofo inglês, antigo, Jeremy Bentham. Ele fala que o ser humano precisa resgatar a sua vivência do sentimento de compaixão. Porque ele diz assim, nós nem precisaríamos pensar, saber se os animais pensam ou se comunicam. Basta saber se eles podem sofrer. Podem sofrer? Isso já é o suficiente para que a gente respeite os animais. Né? Ele é muito, eu gosto muito do jeito dele. E vamos ver também na literatura espírita, Alexandre, Missionário da Luz, de André Luiz, ele diz, a missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Sem amor para com os inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. André Luiz está diante de uma família que faz preces fervorosas, mas está numa situação muito difícil. Então, André Luiz pergunta para o Calderaro, mas por que os espíritos não atendem essa família? Então, Calderaro explica, André, veja como eles tratam com crueldade os seus animais. Eles criam um ambiente vibratório tão denso que o plano espiritual quer ajudar, mas não consegue. Né? Porque eles tratam os animais com crueldade. Então, nós precisamos merecer a atuação dos espíritos protetores. Né? Emmanuel, nesse livro Emmanuel, no capítulo sobre os animais, também ele diz, recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade. Então, tem tanta gente boa aí aconselhando que a gente possa refletir e mudar as nossas atitudes para melhor. Né? Como eu passei umas cenas muito feias, vou passar umas muito bonitas aí para vocês voltarem ao ânimo. Né? Olha que coisa boa, tem gente tratando bem os animais, acariciando os animais. Né? Olha que coisa bonita. E o último convite que eu estou fazendo para vocês, eu estou gravando um curso sobre esse livro, A Questão Espiritual dos Animais. É uma parceria do VET lá de São Paulo com a Flor Espírita. E, então, o curso é gratuito, as inscrições por esse link aqui, ó, da São Paulo, é a partir do dia 2 de setembro, e a partir do dia 23 de setembro as aulas vão estar disponíveis, viu? Então, quem se interessar pode ter esse link. Também eu imprimi a página, está fixada lá, quem quiser levar também para os seus lugares pode levar para divulgar o assunto. Né? Eu vou terminar esse assunto que eu mostrei para vocês com um resumo do livro, de um capítulo chamado Apelo em Favor dos Animais, do livro de Carla Schulter, A Gênese da Alma. Eu faço um resumo, mas eu sugiro a vocês que leiam o capítulo, que é muito bonito. Eu fico admirada da sensibilidade de Carla Schulter. A primeira edição desse livro é de 1924. E tem histórias fantásticas de Carla Schulter sobre os animais. Então ele diz assim, vós que vedes luzes, estas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas, acariciai os vossos animais, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos que os animais são seres vivos que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são nossos companheiros de jornada evolutiva, de existência terrestre. Como nós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares. Sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Olha que bonito, né? Essa poesia de Carla Schulter. Então nós vamos lembrar da figura de Jesus, que não por acaso nasceu num estado cercado de animais, né? E no livro eu falo
No livro Missionários da Luz, Alexandre tem uma frase, ele diz assim: um dia o estábulo será considerado tão sagrado quanto o lar. E no livro, não sei, pelo menos nas primeiras edições, eu falei que eu não estava entendendo muito bem o significado disso, né? E durante a feitura do livro, eu tive contato com um espírito chamado Álvaro, que me ajudou numa porção de dúvidas que eu tinha. Então, aí eu publiquei o livro, passados muitos anos, eu fui fazer uma palestra em São Carlos, num centro espírita que convidou as ONGs protetoras de animais de toda a região. E no final, quando todo mundo foi embora, teve um trabalho mediúnico. O que se manifesta? O Álvaro. Aí ele falou que eles estavam muito contentes com o trabalho que todos fizemos e tal, e que ele tinha alguns minutos ainda para, se alguém tivesse alguma dúvida. Eu já estava sentada na fila do gargarejo, eu já me manifestei. Então eu disse, aí eu falei disso, eu falei, Álvaro, até hoje eu queria entender melhor o significado do que o Alexandre disse, que um dia o estábulo será considerado tão sagrado quanto o lar. Ele começou assim: minha filha, Jesus não nasceu no estábulo. Aí me acendeu, me abriu a luz da consciência, né? Eu falei, não é que o estábulo será sagrado, nós é que teremos um entendimento suficiente para olhar o estábulo vendo a sua sacralidade, né? Que é um símbolo da vida, né? O estábulo, onde nascem os seres, né, da criação. Então, nós é que vamos considerar o estábulo sagrado, vai chegar esse dia. Né? Então, eu deixo esse recado para vocês, né? Que Jesus, então, que nasceu no estábulo cercado de animais, e nos deixou esse significado, que ele transmita aos nossos sentimentos a sua luz, para que a gente vá despertando cada vez mais o que o Jeremy Bentham falou, né? O nosso sentimento de compaixão para os animais. Porque não só pela literatura acadêmica nós sabemos que são seres sencientes, mas pela literatura espírita sabemos que são seres espirituais em evolução, nossos companheiros de jornada evolutiva. Olha a nossa responsabilidade. Então, pessoal, fica aí esse estudo que a gente vai continuar a fazer, peço que me ajudem, né? Porque todos nós temos responsabilidade por todos os seres da criação, né? Muito obrigado pela atenção de todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, viu? Muito obrigado. Temos as perguntas. Nós temos várias perguntas sobre a eutanásia. Ah, eu sabia. Primeira. Olha, eutanásia é assim, né? Nessas últimas edições tem um capítulo sobre eutanásia. Aí eu começo falando de toda a regulamentação usada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? Mostrando que a eutanásia é um procedimento que é específico de execução do médico veterinário. E depois eu falo, então, procuro falar da visão espírita. Então, o que a gente pode dizer? Olha, de tudo que eu estudei na doutrina espírita, eu nunca encontrei nada falando de eutanásia em animais. Mas a gente pode fazer uma reflexão, né? Considerando que os animais são seres espirituais em evolução, e que no ser humano a gente sabe que a eutanásia é um desastre para o espírito, basta ler o livro Obreiros da Vida Eterna, né? De André Luiz. É a história de 4 desencarnes, um é feito por eutanásia. E o espírito fica numa situação muito difícil. Então a gente fica pensando, será que os animais também, quando são batidos, quando são eutanasiados, o que acontece com eles? É provável também que eles fiquem numa situação difícil. Mas vamos cair na real. Em medicina veterinária, os colegas veterinários que estão aqui podem testemunhar, tem situações muito dramáticas. Então eu coloquei 2 situações. A eutanásia banalizada e casos assim extremos. O que é eutanásia banalizada? Então chega lá na clínica da gente, a pessoa fala assim, olha, eu trouxe um cachorro, eu gostaria de sacrificar, que é um termo que é inadequado, né? Porque eu vou mudar de casa para apartamento e não tenho mais lugar para o cachorro.
Então, em vez de deixar o cachorro para outra pessoa, eu prefiro eutanasiar. Né? E muitas coisas assim, tá com a urina solta, tá ficando velho. Tem os motivos mais banais. Então, nesses casos, assim, em absoluto, a eutanásia está contraindicada. Vamos ver casos assim dramáticos. Lá na faculdade, um aluno uma vez me disse, professor, a gente estava numa fazenda, fazendo um passeio a cavalo, a gente parou para descansar, um dos cavalos se assustou e saiu numa disparada e acabou rolando uma ribanceira e quebrou o pescoço lá embaixo. Ela falou, não tinha nem como deixar água para o cavalo. Aí ela eutanasiou o cavalo. E às vezes chegam animais lá na veterinária, nas clínicas ou na faculdade, politraumatizados, com hemorragia interna, ou com fase terminal de câncer. E a pessoa não tem como deixar o animal, não tem quem trata, não tem nada. Né? Então, nesses casos extremos, eu peguei uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que se chama O Quanto Puderes. Alguém já viu? Eu ponho no livro essa mensagem. Então ele diz assim, o quanto você puder, permaneça no lar difícil. O quanto te for possível, ajuda o amigo necessitado. E assim ele vai. Ele não falou, você é obrigado a fazer isso. Ele falou, o quanto te for possível. Então eu faço um paralelo. Né? O quanto te for possível nas situações dramáticas, faça opção pela vida. Né? O quanto te for possível. Porque a gente está num planeta de provas e expiações, com muita limitação. Então, cada um vai saber o seu limite e vai assumir a responsabilidade dele. Né? Porque nós não temos outra opção. Em veterinária, eticamente, a gente procura manter a vida dos animais o quanto possível. Agora, tem uma disciplina que está aparecendo, uma modalidade, né, que é de cuidados paliativos. E já existe na medicina humana há muito tempo, está surgindo na veterinária. E um colega nosso do meu grupo, do VET e do Medvesp, o Vinícius Pérez, ele mais uma outra colega que está se especializando em cuidados paliativos, eles criaram um instituto chama-se Kairos. Ele me passou a mensagem ontem, dizendo que está criado esse instituto e que recebe os animais para cuidados paliativos em fase terminal. Então, é uma opção de eutanásia, como são os cuidados paliativos. Uma coisa boa que está aparecendo em medicina veterinária. Né? E lá em São Paulo, eu sei de ONGs que também recebem animais em fase terminal e cuidam deles até o desencarne. Assim, cuidando para não terem dores, para não terem dificuldade respiratória. Né? Então, existem opções, viu? Tá bom? Temos algumas perguntas sobre o que acontece com o animal no desencarne. Se fica no plano espiritual ou se reencarna imediatamente. Olha, a questão da erraticidade é outra questão. Porque na obra espírita está dito assim, que o princípio que anima um animal desencarnado, ele é prontamente reutilizado para outros fins. Ele não está falando exatamente que reencarne em outro animal, mas fica aquela sugestão de que está reencarnando. Né? Mas a literatura espírita está lotada de casos de animais da erraticidade. Em Missionários da Luz, André Luiz desce para planos umbralinos com Alexandre, acompanhado de cães. No livro Diálogo com as Sombras de Hermínio Miranda, ele fala que quando ele conseguia trazer o chefe das famílias obsessoras para o trabalho de doutrinação, ele vinha quase sempre montado em animais. Então está cheio de relatos de animais no plano espiritual. Esse caso que eu contei do Lorde, e que Chico fala na carta, que durante meses, quando José vinha ter espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde, é sugestivo também de que eles estivessem em erraticidade. Né? E também existem milhões de espécies de animais, então eu acho que deve haver, para espécies mais evoluídas ou menos evoluídas, outras formas de comportamento. Né? Mas isso ainda é uma questão. Temos algumas perguntas de pessoas que têm os seus animais adoecidos e perguntam sobre o passe espiritual, água frutificada. Olha, nessas últimas edições eu coloquei um capítulo sobre assistência espiritual a animais.
Então eu começo assim, olha, a prece, a água fluidificada, ninguém reclama, né? Todo mundo que faz evangelho lá fala que o cachorro está junto, toma água fluidificada, o pessoal faz prece. O que o pessoal acontece é o passe, né? Então eu faço toda uma apreciação do que é o passe, que é diferente de magnetização, porque é aquela história, no capítulo 22 do livro dos Médiuns, que Erasto fala do senhor T, que o senhor T magnetizou o seu cão e por isso matou. Ora, magnetizar é uma coisa, dar passe é outra coisa. A magnetização, ela pode ser feita do indivíduo que tem fluido vital e doa para outro. E depende da intenção dele, isso está na Gênesis capítulo 14. Depende da intenção dele, depende da qualidade do sentimento dele, ele modifica o fluido para ser melhor ou para ser pior. A ação é exatamente a mesma. A direção para o bem ou não bem depende do sentimento da pessoa, né? O passe, segundo o que regulamenta a Federação Espírita Brasileira, é uma atuação mista do passista que doa o seu fluido vital, ao qual se soma o fluido espiritual dos espíritos que estão ajudando. Então, é uma atuação mista, onde entra a boa vontade, a necessidade de ajudar e essa disposição do indivíduo encarnado e dos espíritos desencarnados em ajudar. A magnetização nem sempre é feita com a intenção de ajudar, né? Toda vez que você encontra um desafeto, ou que você mostra ciúme por alguém, ou algum sentimento negativo, você está mandando um fluido vital negativo para ele, que é uma magnetização, que é positiva ou é negativa, depende da intenção, né? Então, o passe, ele pode ser usado pelos animais, e depois de tudo que eu faço todo o comentário, desde que seja na casa espírita devidamente preparado para isso, né? Então tem que ter o seu horário, o seu dia. Por exemplo, lá em São Paulo, tem alguns lugares que eu conheço que perderam o rumo completamente. Então estão dando psicografia de tutor da gata, tutor do cachorro, falando barbaridades. Então, muito cedo nós já perdeu o rumo. Um deles que eu conheço, e quem faz esse trabalho é a Ivani Lima, que faz comigo o programa da Rádio Boa Nova, Nossos Irmãos Animais, no sábado à tarde, às 2 horas. Então, o centro que é feito esse trabalho chama-se Alta de Souza. Então, é no dia da semana, acho que é segunda-feira, no horário determinado, a pessoa chega com o animal, então ela faz uma palestra para as pessoas, depois as pessoas tomam passe, depois tem o passe coletivo para os animais, e ela tem contado que os animais têm levado famílias que nem eram espíritas, não tinham religião nenhuma, para dentro do centro espírita. Ela contou o caso de uma família que eram umas 8 pessoas que brigavam todos com todos. Mas o cachorro estava com câncer e todos gostavam muito do cachorro. Alguém falou, naquele centro lá, eles têm um trabalho para os animais, levaram o cachorro lá. Aí senta todo mundo, assiste a palestra, toma o passe, e ela recomendou o evangelho no lar. Começaram a fazer evangelho no lar, agora estão frequentando o centro espírita, faz evangelho no lar, e estão se dando bem. Então, o cachorro é que levou a família para o centro espírita. Desde que seja uma coisa devidamente organizada. Vou legalizar aqui. Qual é o momento da evolução animal que migra para a alma, espírito humano? Olha, esse assunto está nesse livro aí que está à disposição lá dos animais. Tudo que está na antropologia hoje, e eu vou citar 2 fontes que eu estudei. Há mais de 10 anos, preocupada com esse assunto, que está na Gênesis, capítulo 10 e 11, capítulo 10 da Gênesis é a evolução orgânica, e capítulo 11 é a evolução espiritual. Que eu me matriculei lá no IB da USP, Instituto de Biociências, na disciplina de evolução humana,
que é ministrada pelo professor Walter Neves, que é o Papa dos Estudos de Evolução Humana. O Papa aqui no Brasil dos Estudos de Evolução Humana. Aí eu fiz a disciplina durante um semestre, na quarta-feira à tarde, tirei 6. Fui uma aluna assim, né? Mas aprendi uma porção de coisa. Bom, agora, o ano passado, acho que foi 2018 ou 2017, o professor Walter Neves gravou um curso online, lá na USP. Chama-se A Saga Humana. São 12 aulas. Eu assisti as aulas outra vez, tomei nota. Tudo que está falando nesse curso de antropologia do professor Walter Neves está na Gênesis de Kardec, capítulo 11. No capítulo 11 está escrito assim, olha, item 15 e 16. E os primeiros espíritos humanos que vieram encarnar-se na Terra serviram-se de macacos. Está lá na Gênesis, pode ver. Serviram-se, aliás, o texto diz assim, corpos de macacos teriam sido adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra. Bom, o que a antropologia fala? Que as várias espécies do gênero humano vieram de uma espécie de primata não humano, que é o Australopithecus afarensis. Então tem muito estudo sobre isso. Inclusive tem um estudo, eles pegaram os 3 esqueletos mais completos, que é da Lucy, que é aquela primeira Australopithecus, que todo mundo já ouviu falar, né? Até quando eu fui no Museu de História Natural em Londres e eu vi o esqueleto da Lucy, eu falei, Lucy, mas que prazer em conhecer pessoalmente. Eu tive até um ataque cardíaco, assim, de emoção de conhecer a Lucy. A Lucy, um outro esqueleto de macho, e uma criança, menina de uns 3, 4 anos, chamada de Kika. E eles estudaram toda a conformação dos raios ósseos, a inserção no ombro, a inserção da cabeça do fêmur no acetábulo. E eles chegaram a uma conclusão fantástica. Da cintura para cima, eles são tipicamente macacos. Eles têm os braços longos, têm a chamada cintura escapular bem desenvolvida para fazer aquela braqueação, né? Eles pulam de galho em galho, assim. Da cintura para baixo, já tem características humanas. Inclusive do pé, que já é favorecido para a postura ereta. Olha que coisa fantástica, né? Então, a única coisa que a gente pode dizer é que as espécies do gênero humano, as várias espécies, evoluíram do macaco, o Australopithecus, e isso mais ou menos há 3,2 milhões de anos. É a partir desse momento. Tanto na Gênesis está escrito isso, não tem essa data, mas na antropologia tem. Então, tem uma outra coisa que eu coloco nesse livro, quando eu trato do assunto, que é assim, não é que de repente a primeira espécie que encarnou a partir do Australopithecus já era ser humano. Porque a coisa, o processo vem vindo, né? Então, existe a pergunta em antropologia que o professor Walter Neves faz. Qual dessas espécies, a partir do Australopithecus, já pode ser considerado um ser humano? Então, eles focaram no Homo habilis, que apesar de ter nome de Homo, né, os antropólogos não aceitam mais que ele pertença ao gênero humano, porque ele tinha mais ou menos 1,40 m de altura, uns 40 quilos, ele tinha mais semelhança da cintura para cima com o Australopithecus do que com os outros seres humanos. Então, a primeira espécie humana que tem o nosso biotipo é o Homo erectus, que viveu há mais ou menos 1 milhão e pouco de anos atrás, né? Então, se a gente quer uma data, fala assim, bom, vem vindo há 3,2 milhões de anos. Agora, o que hoje a antropologia considera como a primeira espécie que gera humana mesmo é o Homo erectus, que viveu há 1 milhão de anos atrás, mas 1 milhão e pouco. Então, mais ou menos por aí. A maioria das perguntas foi respondida, então nós vamos encerrar com essa última. E muitas pessoas aqui perguntando sobre a alimentação carnívora, sua opinião, e a maioria pergunta se a senhora come carne. Não como carne. E que pergunta que você falou? Opinião sobre a carne.
Também é um capítulo do livro Comer ou Não Comer Carne. Eu faço 4 abordagens. Uma abordagem ética, que é essa pergunta que eu fiz. Depois de conhecer a verdadeira natureza dos animais, temos o direito de dispor deles, né? Segundo lugar, uma abordagem nutricional. Quem me ajudou foi o meu genro, que foi meu aluno, médico veterinário. Ele é professor de nutrição animal na Unesp de Jabuticabal. Então, ele fala assim que o que se diz por aí que o ser humano precisa da alimentação animal, da carne animal, isso é um mito. O ser humano não precisa se alimentar de carne. Ele precisa de 9 aminoácidos essenciais, que são as moléculas formadoras de proteínas. E esses aminoácidos têm tudo quanto é lugar, em vegetais, em algas, em bactérias, leveduras, né? Então, nós temos opções. Depois, eu faço uma abordagem ecológica, que a criação de boi está acabando com o planeta. 24% da superfície útil do planeta é ocupado por boi. Então, é assim, no Brasil, por exemplo, nós somos uns 200 milhões de pessoas, tem 220 milhões de bois. Um ser humano pesa em média 70 quilos, um boi pesa em média que uns 400, 450 quilos. A maior parte da produção de grãos, de milho, de soja, de coisa que é para alimentar os animais, para depois a gente comer os animais. Há uns 2 meses eu estive na região de Mato Grosso do Sul, fiz palestra em Dourados, na Viraí, Ponta Porã. Entre uma cidade e outra são uns 100 e poucos quilômetros. Eu não vi 1 centímetro de cerrado. Só monocultura. Milho, soja. Né? Então, para alimentar os animais. Então, a alimentação carnívora, a tendência do planeta é ela diminuir, vai indo, vai acabar. Não vai acabar hoje. Aí eu pego o André Luiz, Emmanuel, Alexandre, Missionários da Luz, ele usa uma expressão bem pesada. Ele diz assim: a inteligência humana, tão fértil na conquista de tantos recursos tecnológicos, já teria condições de buscar os recursos proteicos para sua alimentação em outras fontes que não nas indústrias da morte. Depois eu cito o irmão X, Emmanuel. Emmanuel fala que, de fato, a gente não pode parar, de repente, com a produção de carne, né? Porque milhares de famílias do mundo todo vivem disso. E que também o próprio nosso perispírito, ele tem emanações do fluido da carne há milhões de anos, né? E que nós precisamos disso, fazer uma coisa progressiva mesmo. Cada um vai achar o seu momento, né? E tem um projeto mundial que é da ausência de carne na segunda-feira. Então, a gente pode começar a falar: bom, segunda-feira eu vou vibrar para o planeta todo e não vou comer carne. Começa na segunda-feira, né? Depois põe a quinta-feira, põe o arroz, põe ainda. Mas é uma coisa, e cada um sabe o seu momento, né? A gente não faz proselitismo porque não é campanha, cada um vai saber o seu momento. Mas é uma tendência. O Alves disse que daqui a uns 30, 40 anos vai ser possível a alimentação do ser humano ser só de monocelular, através de bactérias, de leveduras e de algas. Porque as leveduras têm taxa alta de aminoácidos, tem cepos de bactérias também, e algas marinhas também. Tem algas monocelulares e tem filamentosas. Então, você pode fazer, por exemplo, selecionar cepas que tenham mais aminoácidos. Então, você tem recurso, né? Por exemplo, eu falo, se a gente morasse no Polo Norte e fosse esquimó, você não tem mercado lá, não tem horta, não tem nada. Mas aqui no Brasil, que é um país tropical, né, nós temos uma oferta de alimento que é uma coisa assim fantástica. A gente tem opções. Mas cada um vai saber o seu momento. Nós vamos fazer a última pergunta, doutor. A doutora Ivene estará amanhã aqui conosco, então estão convidados. E a última pergunta é de uma pessoa que viu um vídeo em que a mãe de um veado se coloca na frente de um jacaré para que ele a comesse, salvando o seu filhote. Se isso é instinto de conservação só. Olha, a
gente não sabe nascer, quer dizer, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Tem muitos desses filminhos que chegam no WhatsApp da gente, uma coisa, de adultos defendendo filhotes, né? Por exemplo, de búfalos contra leões, de elefantes, tem uma função de coisa, porque o instinto maternal é muito forte. O instinto maternal é o segundo mais forte depois do instinto de autoconservação, segundo estudos da etologia. Né? Então, o instinto maternal é muito, muito forte. Até nesse livro, O Cérebro a Serviço do Espírito, quando eu falo do processo evolutivo, eu falo do processo evolutivo, a evolução do processo reprodutivo. Então, eu falo que nos peixes, por exemplo, os peixes e os anfíbios, a maior parte das espécies, a fecundação externa, a fêmea vai por milhares de óvulos, aí chega um macho que ela nunca viu, nunca namorou com ele, né? Ele joga o esperma por cima, então criam-se milhares de filhotinhos e cada um se vira. Ninguém conhece ninguém, né? Depois dos répteis, teve uma grande mudança. A fêmea reptiliana falou, vamos parar com essa bagunça. Aí a reprodução já é interna, diminuiu drasticamente o número de ovos. Por exemplo, a fêmea do jacaré e a fêmea da tartaruga põe 40, 45 ovos, né? Aí, e ela inventou também de tirar os ovos de dentro da água, no ninho fora da água. Então, ela tem que ficar tomando conta, menos a tartaruga que vai embora, mas a jacaré ela faz um ninho grande e toma conta. Porque senão o predador come os poucos ovos que tem e acaba com a raça dela. Então, apareceu pela primeira vez o cuidar, o indivíduo adulto cuidando, e de onde resultou na nossa evolução o chamado altruísmo. Né? E também o fato de fazer o ninho é o começo do que hoje nós chamamos do nosso lar, da nossa casa. Tudo começou na fase reptiliana. Então, depois foi diminuindo. O que aconteceu? Nas aves também diminuiu o número de ovos. Nos mamíferos, então, o feto já fica dentro do útero materno. Quer dizer, foi diminuindo e entrou no organismo materno. Né? Então, eu falo como um ato que era puramente instintivo, nos primatas foi transformado, nos mamíferos, de modo geral, foi transformado em um ato de amor. Aí eu faço uma reflexão sobre o aborto, né? Que não combina com o processo evolutivo da reprodução. A natureza demorou milhares de anos para transformar um ato instintivo num ato de amor, né? De acolhimento, e depois, ainda que nasce o produto, traz outra vez para o seu seio para amamentar. E que o aborto, ele contraria, ele vai na contramão de todo esse processo. Né? Então, a natureza ensina tanta coisa que a gente, né? Então, são coisas que a gente vai assimilando. Então, gente, acho que é isso, né? Tá bom, Karina? Muito obrigado, então, pessoal?